Oi, gente, vamos continuar a matéria relacionada a relevo. Então, a gente caminha para a última aula da apostila 2, que seria mineração. Observe abaixo a imagem de Carajás e, é claro, na próxima aula a gente vai discutir os impactos ambientais da mineração. Hoje, como é a primeira aula, é uma base conceitual. Vamos lá. Repare no mapa do Brasil, é impressionante a quantidade de minérios. Veja se você lembra, Brasil é antigo, pré-cambriano, riquíssimo em subsolo. Isso quer dizer que o Brasil é um dos países mais privilegiados em mineração. Ao lado você tem a base da lei constitucional. A pessoa que tem uma propriedade, ela é dona da superfície. O subsolo pertence à União. E a União pode explorar ou terceirizar, autorizar uma mineradora para a exploração. Bom, o que a gente vai fazer na primeira aula? A gente vai ver os principais minérios e, é claro, alguns minérios secundários. E o mais importante, a base conceitual, que está relacionada à matéria anterior, à matéria de relevo. Vamos lá? Aqui o que vocês já aprenderam quais são as duas estruturas geológicas com interesses econômicos, no caso brasileiro. Então veja se você acertou. A gente tem a formação cratônica antiga pré-cambriana. É onde você encontra os principais minérios, principalmente metálicos tal. Dentro da estrutura rochosa, para formar o minério, demora bilhões de anos. Agora, da erosão cratônica, você tem a formação de bacias sedimentares, restos de animais, vegetais, e aí você encontra os combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão e o gás natural. Quais são os conceitos elementares? Imagine a tabela periódica, você tem os minerais, que são apenas compostos químicos. No caso sólido, você chama de rochas, são os minerais consolidados. Mas olha o tema da geografia. Nem todos os minerais têm valor comercial, valor econômico. Quando tiver, você vai chamar de minérios. E aí a gente chegou no tema da aula. O que são minérios? Minerais explorados economicamente. E aí a gente começa mais uma matéria importante, só que olha o detalhe. É a primeira aula do ano de Geografia Econômica, que é a geografia mais cobrada nos vestibulares. Vamos lá? Bom, aqui você vai para uma tabela que vai te ajudar muito a resolver os principais exercícios de Enem e vestibulares. Os minérios principais são aqueles em abundância, o Brasil exporta, ganha dinheiro com essas commodities e tal. Então a gente vai detalhar a localização em mapas individuais daqui a pouquinho. Então vamos lá? Você tem ferro, a hematita é o minério com grande, vamos dizer assim, concentração de ferro. Então a gente fala na geografia, nome popular, nome científico. Então alguns vestibulares vão usar a palavra hematita. Manganês ou pirolusita. Olha a sorte nossa. Esses dois minérios metálicos ocorrem
na mesma província ou jazida geológica. Então, em Minas Gerais, todo mundo aqui está lembrando, o quadrilátero. No Mato Grosso do Sul, dentro do Pantanal Maciço do ou de Urucum. E no Pará, a Serra dos Carajás. Então, a gente vai detalhar essa mineralogia daqui a pouquinho. Só lembrando a utilização econômica para a sociedade moderna. Ferro e manganês vão se transformar em aço à base da indústria automobilística. Quem faz a transformação é um alto forno numa siderúrgica. Então, o alto forno é aquecido pelo carvão, um combustível fóssil, e o ferro e manganês, que é a matéria-prima, transformarão em aço. Tudo bem? Quanto ao alumínio, tem Minas Gerais, Serra da Mantiqueira, mas precisa guardar a principal área. Então vamos lá: alumínio, bauxita, Amazônia, Pará, Vale do Rio Trombetas, afluente da margem esquerda do Amazonas. A FUVEST já cobrou até a cidade, chama Oriximiná. Então, Oriximiná é a base de exploração da bauxita nacional. O alumínio tem várias utilidades, você pode pensar até numa latinha de refrigerante, num utensílio doméstico, uma panela e tal, mas a base de um foguete, a indústria aeroespacial, aviões, acaba usando, né, o alumínio como matéria-prima. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho dos minérios secundários. Ou o Brasil é autossuficiente ou até sobra um pouquinho para a gente exportar. Mas eu gostaria que você pensasse nas utilizações econômicas. Vamos lá? O estanho ou a cassiterita aparece junto ao rio Madeira, no estado de Rondônia e no estado do Amazonas. O estanho serve para solda, indústria eletroeletrônica, e também para a folha de Flandres, os enlatados. Quando a latinha é mole de uma cerveja, por exemplo, é alumínio. Se você pegar a latinha de um leite condensado, você não vai conseguir apertar, porque aí é outro material, é o estanho. Então guarda solda e enlatados. Cobre é o condutor de eletricidade mais usado no mundo, fiação. Então cobre, o calcopirita, tem no Pará, só que abaixo de Carajás, tem na Bahia, tem no Rio Grande do Sul. E o chumbo, a base da indústria bélica, indústria de armamentos, ou a galena, aparece também na Bahia e no Paraná. Muito cuidado, quem vai prestar vestibulares sulistas, como a UEL, por 2 vezes a mineralogia apresentou estados sulistas, no caso do cobre e do chumbo, principalmente para a UEL. Bom, feito isso, a gente vai cartografar, mapear, que os grandes vestibulares vão te cobrar. Tenta lembrar da parte amarela e da parte esverdeada. Então, confere rapidinho. A parte amarelada é o escudo cristalino ou cratônico. Olha lá em cima, Planalto Guiano, privilegiado em nióbio, em diamante, ouro e tal. Procura, obviamente, aquela estrelinha, é a maior reserva de minérios do mundo. Amazônia, Serra dos Carajás. E aí você tem o que a gente conceituou para você relacionar relevo no começo dessa aula. Tudo bem? Bom, como você já sabe localizar a Serra dos Carajás, ela impressiona o mundo pela diversidade de minérios. Tem mais 2 áreas, o maciço de Urucum, no Pantanal,
É uma mistura de terreno mais novo, sedimentar, com terreno mais antigo, pré-cambriano. E onde aconteceu, infelizmente, as tragédias mais marcantes aí, a de Mariana em 2015, a de Brumadinho em 2019, o quadrilátero ferrífero ou quadrilátero central. Então a gente vai detalhar para vocês essas três áreas individualmente, onde ocorrem em conjunto, né, a hematita e a pirolusita, ou ferro ou manganês. Precisa guardar o estado, Pará, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, e esse mapa ele é crucial também para a próxima aula, obviamente. Bom, agora a gente individualiza as grandes questões. Observando o mapa, o minério de ferro e de manganesa transportado por ferrovia. Então, a estrada de ferro Vitória-Minas visa a exportação pelo Porto de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo. E aí você tem a estrada de ferro central do Brasil, que atende algumas siderúrgicas famosas, como a CSN, aquela de Vargas, da Segunda Guerra Mundial, a Companhia Siderúrgica Nacional, e a COSIPA, que é a Companhia Siderúrgica Paulista, em Cubatão, próximo ou no litoral brasileiro. Ao lado direito, você tem um mapa ampliado das vértices do quadrilátero. Procura lá, né? Sabará, Santa Bárbara, Mariana, na próxima aula, e Congonhas. Itabirito é um dos terrenos mais antigos da geologia brasileira. Então vamos lá. Quadrilátero ferrífero central, Minas Gerais, tem mais ferro do que manganês. Atende o mercado interno, siderúrgicas, e atende o mercado externo. O Brasil já se torna praticamente autossuficiente já na primeira área, que é uma área de impactos ambientais e tragédias que a gente vai abordar em breve. Bom, feito isso, você está vendo o maciço de Urucum ou do Urucum dentro do Pantanal, abaixo de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Você tem a fotografia de uma montanha, de um escudo pré-cambriano, envolvido por um terreno sedimentar recente, que é o Pantanal Mato-Grossense. Só que agora inverte, tem mais manganês do que, obviamente, minério de ferro. A infraestrutura é precária para abastecer o Sudeste, a área que mais consome ferro e manganês. É uma reserva que o governo deixa mais para o futuro. Então a gente explora um pouco a nossa maior jazida de manganês. Antigamente era no Amapá, na Serra do Navio, que se esgotou de tanto que a gente explorou lá no Amapá, a Serra do Navio. Então essa é a principal reserva de manganês. Só que é uma reserva que a gente explora para abastecer a Argentina pelo rio Paraguai, que é um afluente do rio Paraná. Então a gente explora um pouquinho, é claro, para exportação, visando atingir o Mercosul. Bom, agora você está vendo a mineralogia que chama a atenção do mundo. Carajás foi uma jazida descoberta na ditadura militar, com influência, né, de capital estrangeiro, e você tem uma diversidade de minérios que impressiona. Procura no mapa a cidade de Marabá, que é a sede do projeto. Tem várias legendas. O que impressiona Carajás é a diversidade de minérios, mas o que predomina é a hematita de ótima qualidade, é o minério de ferro. A ditadura cria o projeto Grande Carajás, operado pela Vale do Rio Doce, que era uma empresa estatal
que foi privatizada em 97 no governo FHC, Fernando Henrique Cardoso. Agora, o que todo mundo aqui vai recordar, né? Precisa guardar as 3 obras que viabilizaram tirar o minério para exportação. Tudo bem? Então vamos lá. Não adianta você descobrir uma jazida se não tem mão de obra, não tem energia elétrica, tal. A ditadura montou toda uma infraestrutura para escoar os minérios, notadamente o minério de ferro. Então vamos lá. A usina hidrelétrica de Tucuruí, no rio Tocantins, é uma das maiores do mundo. A mineração para as máquinas e a locomotiva, né, se deslocar precisa de muita energia elétrica, além para a vila dos trabalhadores, etc. Tal. Para ser mais viável, não dá o transporte rodoviário, que é muito caro. Então foi construída uma ferrovia chamada Carajás, que vai até São Luís, capital do Maranhão, para exportação, a gente chama tecnicamente de escoamento. E lá em São Luís havia o porto de Itaqui, ou terminal de Itaqui, o porto Ponta da Madeira, o porto de São Luís. Ele já existia. Ele foi totalmente reformado para receber o minério, abastecer navios e, por logística e rapidez, atingir o mercado internacional. Então, o projeto Grande Carajás, ditadura, existe até hoje, operado por uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale. E aí você tem de guardar, por exemplo, União Europeia, China, antigamente era mais o Japão, hoje o Japão compra mais da Austrália, mas ainda compra um pouco da gente e tal. E a China é a maior compradora do minério do quadrilátero e do minério de Carajás. Tudo bem? Bom, aqui é só para você visualizar a usina hidrelétrica de Tucuruí, a ponte que leva a ferrovia cruzando Pará, Maranhão e o caminho da ferrovia. Tudo bem? Agora a gente vai para a última parte, que é bem rápida, tá? Só lembrando que alguns vestibulares vão cobrar, você tem de descobrir o motivo, né? O relevo submarino. O chão dos oceanos tem algumas divisões, alguns nomes são os compartimentos. Eu estou te mostrando 2 maneiras que a gente vai tentar somar para você guardar. Então vamos lá. A continuação da praia, quando você pisa na água do mar, você está na primeira forma de relevo submarino ou oceânico, chamado plataforma continental. E aqui já tem o segredo, porque que os vestibulares cobram. É onde se pratica pesca e extração de minérios e petróleo. Tudo bem? É uma continuação da praia. A largura, a extensão média no Brasil é de 90 quilômetros. E a plataforma vai de 0, a lâmina da água, a 200 metros de profundidade. Aí você tem o talude continental, ou talude, é o verdadeiro limite do continente do oceano, é um paredão, é um desnível abrupto que está dividindo realmente o continente do oceano. Aí você tem 80% do chão do oceano. Ou você chama de região pelágica ou bacia oceânica. Região pelágica é uma palavra grega, pelágica, quer dizer grande oceano. Então vamos repetir? É a maior parte do relevo do chão dos oceanos, em torno de 80%. Aí você tem a região ou fossa abissal.
Então são os lugares mais profundos, abissal de abismos, em torno de 1% do chão dos oceanos. Então você tem a questão de profundidade e você tem visualmente, né, há duas divisões que praticamente acaba coincidindo os nomes. Mas dá para explorar minérios, é mais complicado, e o mais interessante é a maior exploração de petróleo do mundo em águas marinhas, obviamente a maior ocorrência. Aqui é só uma curiosidade para a gente finalizar. O lugar mais alto da Terra é no Himalaia, entre o Nepal e a China, o Everest, 8.848 metros em relação ao nível do mar. Então é o lugar mais alto da Terra, tal, envolvendo o Himalaia, China, Índia, Nepal, tal. E o lugar mais fundo dos oceanos é a Fossa das Marianas, com aproximadamente 11.000 metros de profundidade. E aqui você tem até vida, imagine falta de oxigênio, não tem a luz solar, tal. E vamos localizar, procura a flechinha, né, abaixo do Japão, sentido Indonésia, Papua Nova Guiné, o lugar mais fundo da Terra, a Fossa das Marianas. Bom, feito isso, você vai aprender na aula de energia que a Petrobras é especializada em petróleo em águas ultra profundas. É o pré-sal que no mapa vai de Santa Catarina ao Espírito Santo, 300 quilômetros da costa, 7.000 metros de profundidade. Então a gente vai discutir isso na aula de energia, obviamente petróleo. Então a gente fez o relevo submarino que pertence à matéria anterior que a gente está finalizando. Tudo bem? Bora lá? Agora você vai fazer comigo, eu vou te recomendar em torno de 6 exercícios do seu material e eu coloquei mais alguns aí para a gente treinar. Primeiro exercício da GV, ele é muito complicado porque o aluno tem de ter uma noção cartográfica mais detalhada. Então, a GV está pedindo a correta e você tem de pegar um mapa para localizar tudo isso. Vamos lá? Por que não é a letra A? Ferro, quadrilátero ferrífero, certinho, só que não bate porque fica em Minas Gerais e o Planalto da Borborema ou Chapada se lembra, por exemplo, em Pernambuco. Ferro e Serra dos Carajás bate, mas Planalto das Guianas é aquele do nióbio, é aquele de ouro, diamante, acima da bacia amazônica, bacia sedimentar amazônica. Bauxita e Vale dos Trombetas bate, né? Só que Serra do Espinhaço é em Minas, não bate. Manganês e Urucum bate, Pantanal bateu, é essa, tudo bem? E a última, Manganês e Vale do Aço, é Minas, bate, mas Chapada dos Parecis é Mato Grosso que a gente trabalhou. Então o aluno teria de saber demais para responder esse exercício. O da IBMEC aí é bem mais fácil, cita a Serra dos Carajás, a maior mina de minérios do mundo, e ela é diversificada, chamando a atenção global, e o que não tem em Carajás, olha que simples, Carajás é um terreno pré-cambriano, tudo bem? É o que eu mais falei para você. E é claro que não pode ter carvão, que é terreno sedimentar, é um combustível fóssil. Então, olha, 2 vestibulares paulistanos, um muito complicado e um muito fácil, sobre Serra dos Carajás. E aqui é o Enem. Até o Enem cobra mineração. Então o Enem acabou cobrando uma das 3 obras de Carajás, né? Ele cita a inauguração da Estrada de Ferro, cita a então estatal Vale do Rio Doce, criada por Vargas, e aí qual é o papel da ferrovia? Aí é bem mais simples o exercício, é o escoamento, né? Produção de minerais metálicos de Carajás. Tudo bem?
Ó, o que a gente combinou, a gente está no final da apostila 2, você vai ter 5 exercícios para tentar fazer, já tem a resposta aí para você, mas é fundamental você estudar, são exercícios excelentes, com mais 3 aí que a gente fez 8, e a próxima aula a gente continua mineração. A Chanel agradece a sua paciência, a gente continua mineração, mas com as tragédias ambientais, obviamente. Gente, um abraço, obrigado pela paciência, obviamente.